A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 9 e versículo de número 2, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Agora vamos ler o versículo de número 9, que diz assim: Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus leva Pedro, Tiago e João para viverem uma experiência sobrenatural com ele. Experiência essa que Jesus iria se transfigurar diante deles, e a Bíblia também diz que não somente isso, mas Moisés e Elias apareceram em visão para eles também. Eu vou te falar uma coisa: o Senhor vai te fazer viver experiências sobrenaturais. Sabe aquilo que você pensa que nunca Deus vai te revelar, Deus nunca vai te mostrar, coisas realmente ocultas e profundas? O Senhor está dizendo: eu escolhi você para revelar. O nosso Deus tem as pessoas que Ele revela, Ele dá estrutura, Ele prepara para isso. Pedro, Tiago e João eram preparados para essas experiências. Você vai observar que não era Mateus, que não era Lucas, que não era Marcos, mas era somente Pedro, Tiago e João. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que o Espírito Santo diz para você: Jesus te escolheu. Deus te escolheu como Pedro, Tiago e João, para ter experiências com Deus, para que os céus possam se revelar para você, porque não é para todo mundo que o céu se revela. Até porque nem todo mundo crê, nem todos têm estrutura para isso, irmãos. As coisas de Deus são loucura para quem está na carne. Então quem está na carne não consegue discernir as coisas que são espirituais. Mas esses discípulos estavam preparados para essa grande experiência. E eu quero te falar uma coisa da parte de Deus. Através dessa palavra está vindo uma preparação para você. O próprio Espírito Santo está te preparando para que ele possa se revelar para você, para que revelações para que revelações do alto possam começar a descer sobre a sua vida. Eu vejo Deus se revelando profundamente para pessoas. Eu estou falando de profundo, daquilo que os homens nem imaginam, daquilo que os olhos humanos não podem ver se não for por revelação. Eu sinto graça de Deus aqui, irmãos. Os discípulos foram levados para verem aquela realmente visão espiritual, aquilo que só Deus poderia revelar para eles, só Jesus. E tem coisas que Deus vai te revelar que só Ele poderia te revelar. Declare comigo: meu Deus está me preparando para revelações sobrenaturais. O meu Deus está me preparando para revelações sobrenaturais. O que é sobrenatural, irmãos, é forte. É por isso que Deus dá estrutura para que Ele venha mostrar. É por isso que Deus prepara você, porque aquilo que é espiritual, que vem da parte de Deus realmente, se você não estiver preparado, você não suporta, porque é forte. As coisas de Deus são algo decanta forte. E é isso que Deus vai fazer para pessoas aqui, vai começar a se revelar para você de uma forma extraordinária. Mas houve uma advertência de Jesus, sabe qual foi? Versículo de número 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus: não divulguem as coisas que vocês viram. Que eles não divulgassem aquilo que eles tinham visto. E Deus está dizendo para você: cuidado. Porque quando eu te der experiências, você não pode sair falando para todo mundo. Porque nem todo mundo tem um discernimento espiritual como você. Nem todo mundo tem estrutura. Imagine se Pedro, Tiago e João voltam contando tudo para os discípulos. Os discípulos com certeza iriam ficar enciumados. Quer dizer que somente Pedro, Tiago e João são preparados para isso? Ia ter ciúme, ia ter contenda. E Deus disse: guarde, porque é só para vocês. Tem coisas que se você contar que Deus te revelou, tem gente que fica enciumado. Tem gente, lembra de José? José contou os sonhos que Deus havia revelado para ele, para os irmãos dele, pensando José que os irmãos iam apoiar ele, que os irmãos iriam abraçar talvez.
Mas a Bíblia diz que os irmãos de José o odiavam e procuravam matar José. Isso é sério, irmãos. Revelações do alto, não é todo mundo que tem estrutura para saber, não. E tem gente que não pode saber que Deus está lhe dando algumas revelações. Porque tem gente que tem ciúme. Rixai decanta lamanchurabaia. Os irmãos de José tinham ciúme e inveja de José. E tem gente que ciúma, irmãos, porque o Espírito Santo escolheu você para se revelar. Porque o céu escolheu você, mas você vai observar que isso aqui é desde o início. Deus escolhe a quem Ele quer se revelar. Não somos nós que escolhemos. Não foi Abraão que pediu, eu quero ser o pai da fé, mas foi Deus quem o escolheu. Não foi Jacó que pediu para ser o escolhido da casa de seu pai, mas foi Deus quem o escolheu. Tá entendendo? Não foi José que pediu para que Deus desse sonhos para ele, mas foi Deus quem o escolheu. E quando Deus escolhe, irmãos, não há quem possa revogar. Quando Deus escolhe, quando Deus chama, não há quem possa aramanchurabaia canta impedir. Então tenha a maturidade de guardar algumas coisas. Os discípulos, mesmo quando não estavam entendendo, porque Jesus mandou eles guardarem até ele ressuscitar dos mortos. E eles não estavam entendendo o que significava aquele negócio de ressuscitar dos mortos. Mas mesmo assim os discípulos guardaram. Guarde as revelações que Deus te der. Guarde o que Deus vai falar com você. Eu não sei o tamanho da revelação que Deus vai te dar. Mas de uma coisa eu sei, Ele vai falar contigo profundamente. Versículo de número 10 diz assim, ó, eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dos mortos. Mesmo que eles não entendessem o que Jesus estava falando, eles guardaram. E Deus está dizendo, mesmo sem entender, guarde. Guarde porque tem coisas que são mistério para você. Guarde porque tem coisas que Deus resolveu revelar somente para você. Se Deus quisesse que os irmãos de José soubessem do sonho, Deus revelaria a eles. Tem coisas, irmãos, que Deus não quer que algumas pessoas saibam. Para que elas não tentem frustrar os planos de Deus. Para que elas não tentem paralisar. Irmã, e existe alguém que pode paralisar os planos de Deus? Não, mas pode atrapalhar, podem tentar atrapalhar. Lançar empecilho, lançar impedimento. Por mais que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, se você for desobediente à ordem de Deus, é claro que Deus permite que alguém venha atrapalhar. Que alguém venha até mesmo tocar nos planos dele na sua vida, que é para você aprender a obedecer. Porque Jesus estava dizendo aqui, não conte. Se eles tivessem contado, vocês acham que não ia ter algo que Deus ia permitir? Claro que sim. Todas as vezes que Deus fala conosco, irmãos, que vai fazer algo na nossa vida, e Ele fala pra gente não contar, e a gente conta, a gente mesmo está plantando para colher. A gente mesmo está plantando para que pessoas tenham inveja da nossa vida, para que pessoas se levantem contra. E tem pessoas que Deus está dizendo para você, tenha a maturidade de guardar o segredo. Tenha a maturidade de guardar aquilo que eu falo contigo, porque o que eu te revelo é para você. O que eu falo contigo, nem tudo, irmãos, a gente pode falar. Nós temos que ter essa maturidade. Nem tudo a gente pode sair contando. Deus me revelou, Deus falou. Não. Você tem que ter maturidade espiritual para saber que nem tudo você pode contar. Que nem tudo você pode falar. Que tem coisas que são segredos de Deus para contigo e de você com Deus. Somente. Só vocês dois vão saber. Ele só quis te revelar. Porque aqui era um segredo entre Jesus, Pedro, Tiago e João. E tem coisas, irmãos, que são segredos. Arabai, de rasto. Seu e de Deus. Que Deus escolheu você para viver. Então não fique tentando colocar pessoas que podem frustrar os planos de Deus na sua vida. Os irmãos de José queriam matar José, irmão. Se Deus não fosse na vida de José, eles tinham matado José. Mas por quê, irmão? Porque ele falou muito. Porque ele contou, os irmãos de José já tinham ciúme dele. Aí José conta o sonho e piora. E tem gente que já tem ciúme, sabe? Deus está revelando para alguém aqui. Tem gente que sabe que Deus se revela para você. Tem gente que sabe que Deus te escolheu para trazer revelações. E nem todo mundo aceita isso, irmãos. Infelizmente. Nem todo mundo vai aceitar que você foi escolhido. Nem todo mundo vai aceitar que você foi escolhida. Que foi Deus que te chamou, que Deus que te capacitou, que Deus conta com você, que Deus te chamou para uma grande obra. Tem gente que fica enciumado. Tem gente que pensa, por que se eu tenho tantos anos de crente? Por que logo ela? Por que logo ele? Por que se eu sou assim, eu não tenho nem os pecados que ela já teve no passado, que ele já teve? E porque o Senhor escolheu ele e ela para se revelar? Porém, as coisas de Deus a gente não entende. E não cabe ao homem querer invalidar a palavra de Deus ou impedir ou entender. Aquilo que Deus faz, irmãos, é para que ninguém entenda mesmo, porque as coisas de Deus ninguém entende. O que é espiritual, ele só dá a conhecer a quem ele quer. Ele escolheu a Pedro, Tiago e João e ninguém poderia invalidar isso. Eles foram escolhidos para aquele
particular. E tem pessoas que foram escolhidas aqui para um particular, para revelação. Quando os céus resolvem se revelar para você, não é você quem dita, é Deus. Não é você quem escolhe, não foi você que se escolheu. Tem gente que o Espírito Santo diz assim para você, ó, tem gente incomodada com o seu crescimento. Tem gente incomodada com o que eu tô fazendo na sua vida, porque olha para você e diz, não é digna. Não é digno porque eu te escolhi para viver experiências diferentes. Porque eu te escolhi para algo grande. Porque eu te escolhi para revelar profundo. Ribiandarás, tuira, bacana, para mudar a sua vida, a sua história. E nem todo mundo vai ter, irmãos, a maturidade para aceitar isso. É por isso que tem coisas que podem ser evitadas se a gente se calar. É por isso que tem coisas que podem ser realmente evitadas se a gente resolver não falar. Se a gente resolver guardar o segredo. Deus me trouxe aqui para te falar, guarde o segredo. Guarde o segredo, mesmo que algumas coisas você não esteja entendendo, não esteja compreendendo. Tem coisas que a gente não vai entender, mas é bom a gente guardar. Se Deus está falando guarde, tenha a maturidade de guardar. Quando Deus tem grandes propósitos na vida de pessoas, as pessoas não podem falar muito. Lembra de Maria, a mãe de Jesus? Pois é, a Bíblia diz que tudo ela guardava no seu coração. E ela guardava em seu coração, ela não saía falando. Ela não saía contando, por quê? Porque ela sabia que ela guardava um grande propósito de Deus. Que ela estava cuidando de um grande propósito de Deus. Quem Deus tem um grande propósito não pode falar muito. Declare comigo, Deus está refreando a minha língua para eu não falar muito. Isso é mistério. Deus está refreando a minha língua para eu não falar muito. Você não pode sair contando experiências que são suas e de Deus. Tem gente que Deus não se revela mais muito como se revelava porque falou muito. Rish, daidere, mandaraia. Você falou demais. E Deus está dizendo, é tempo de voltar a guardar o segredo, porque eu quero voltar a me revelar. Porque eu quero voltar a trazer revelações extraordinárias. Declare comigo, meu Deus voltará a trazer revelações extraordinárias para a minha vida. O meu Deus voltará a trazer revelações extraordinárias para a minha vida. Deus quer voltar a se revelar para você. E Ele está dizendo, tenha maturidade para saber guardar o segredo. Tem coisas que Deus vai te revelar que ninguém vai saber, sabia? Que você vai levar para o túmulo, que é entre você e Deus, Deus e você. Mas tenha a maturidade de saber guardar. Porque às vezes com a nossa própria língua, nós fazemos com que pessoas tenham inveja da gente, sabia? Com que pessoas venham assim a querer frustrar os nossos planos, a invejar aquilo que nos pertence, porque às vezes nós falamos demais. O que é segredo a gente guarda. Pedro, Tiago e João guardaram o segredo. E Deus te trouxe aqui para te falar. Ele quer se revelar para você. Mas aprenda, em nome de Jesus, a guardar o segredo. Aprenda a guardar aquilo que é precioso, porque o que é do céu é precioso demais para estar falando para pessoas que não estão preparados e preparadas para ouvir. Se Deus revelou para você, é um segredo dele para contigo. A não ser que ele fale com você. Pode contar ou fale. Mas caso contrário, se ele não te falar nada, é melhor você guardar o segredo até o tempo determinado em que você possa falar algumas coisas. E tem coisas que você tem que ter a maturidade de entender que você nunca vai falar. Vai ser um segredo de Deus para contigo e de você para com Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por vocês. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, pelo tempo de revelação, Pai. Eu creio que Tu és um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. E o Senhor não deixa, meu Pai, com que nada, nem ninguém venha nos enganar, Senhor. O Senhor traz a revelação, mas o Senhor está dizendo para pessoas aqui, refreia a tua língua. Porque tem gente que está ao teu redor que fala muito. Porque tem gente que está ao teu redor que não quer o teu bem. Deus vai te revelar, mas é para você ficar em silêncio. Pai, obrigada, porque o profundo será revelado. Mas tem pessoas aqui que tem que saber guardar o segredo. Nos ajuda, nos ensina a refrearmos a nossa língua e a falarmos somente aquilo que o Senhor permite, o que o Senhor não permitir que a gente não venha falar. Tem sonhos, planos e projetos que estão frustrados, deram errado, porque pessoas aqui falaram muito, Pai. Oh, Deus, nos ajuda, meu Pai, a saber guardar o segredo como Maria, a sabermos guardar tudo no nosso coração. Nos dá maturidade espiritual para entendermos que o nosso amigo é o Senhor e que nós precisamos conversar mais e mais é contigo, Senhor. E não sair falando para todo mundo aquilo que o Senhor falou conosco, que é segredo, Deus. Oh, Senhor, vai curando teu povo,
te peço, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo todo laço, toda seta, todo dardo inflamado, toda retaliação, toda obra contrária, Senhor. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lance no mar do esquecimento. Espírito Santo, vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti, obrigada por esta palavra. Eu tenho certeza que essa palavra será um alerta, porque pessoas aqui carregam grandes propósitos, grandes projetos que não é delas, mas é do Senhor. Porém, elas têm falado muito, e o Senhor está mandando, meu Pai amado, ordenando que elas guardem o silêncio, para que o Senhor possa se revelar mais e mais, porque revelações do alto começará a vir sobre a tua vida. Por isso, Deus quer que você se cale mais. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Continua conosco. Assim eu te peço, te agradecer em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus está dando para você maturidade, para que você entenda que nem tudo que é do alto pode sair falando para todo mundo. Nem todo mundo tem o discernimento espiritual que você tem. Que Deus te abençoe. Se você crer nessa palavra, declare amém.